Esperar um pouquinho, os colegas. Já vou compartilhando o documento. O documento é o mesmo da semana passada. Estamos ainda nas questões aí de preposições e conjunções. São duas classes gramaticais que ligam termos e dentro da estrutura da prova da URGS é mais intenso a propensão para cobrança de conjunções, uma vez que a conjunção ela é mais complexa. A preposição ela é mais simples, ela vai ligar palavras, mas ela estabelece relação de sentido. A preposição não, a preposição é mais complexa e a conjunção, desculpe, e a conjunção, além de ser mais complexa, ela pode pertencer ao mesmo grupo, mas estabelecer naquele contexto uma relação de sentido diferente. E é isso que a URGS geralmente cobra. Em se tratando de prova de Enem, já é uma estrutura mais fácil. Eles costumam não complexificar as coisas. Eles optam por uma conjunção mais usada, uma conjunção mais conhecida, e as possibilidades ali de estabelecer relação de sentido, elas também são mais simples. Então, vamos ver aí, nós tínhamos parado, eu fiz uma anotação aqui, nós tínhamos parado na questão 2, né? Coloquei ali em retomar a partir da questão 2. Então, eles destacaram, dentro da prova ali de 2022, a conjunção se, o assim e o de fato. E ele pede para estabelecer a relação de sentido dessas questões aí. Então, vamos ver aqui a palavrinha se. Então, como procedemos diante da norma geral se fomos criados numa casa onde... Então, tem aquele se ali. Então, eu não tenho uma ideia aqui de certeza, né? Este se aqui está gerando uma dúvida, está gerando uma possibilidade. Então, vamos ver aqui quais são... Deixa eu voltar ali no textinho. Quais são as nossas possibilidades? Aqui, né? Condição, dá uma ideia de possibilidade. E aqui, né? Então, eu tenho a letra A, a letra C e a letra D. Agora, vamos voltar lá para ver a palavra assim. Aí, voltamos no textinho. Não pensem, pessoal, que voltando, indo e voltando lá na prova da URGS, vocês vão perder tempo. Pelo contrário, vocês compreendem o contexto. Voltem lá para ser mais assertiva a resposta. Haveria, assim, nessa colocação, um verdadeiro combate. Vejam que o assim está relacionado a essa ideia aqui, nessa colocação. Como ele usou um pronome demonstrativo de segunda pessoa, significa que ele está se referindo, ele está voltando a uma ideia que ele já apresentou, né? Então, o assim e o nessa colocação, eles estão ali interligados. Então, vamos voltar lá para ver as possibilidades. Causa não estabelece causa. Então, eu eliminei essa aqui e eliminei essa aqui, mas ele faz uma demonstração, porque quando ele diz assim, nessa ou dessa, né, retoma a ideia, está fazendo uma demonstração, como se fosse uma ilustração. Poderia ser também ali ilustração, demonstração, ilustração, poderia ser. E o de fato, o que está acontecendo lá no de fato? Opa, para cá. De fato, como é que reagimos diante de um proibido estacionar, proibido fumar, né? Então, de fato, o que o de fato está fazendo ali? Ele está adicionando alguma coisa? Não. Ele está fazendo um reforço? Está fazendo um reforço, né? Quando eu digo de fato, eu estou não estou querendo eliminar ou contradizer ou excluir a informação anterior, pelo contrário, eu quero que ela tenha mais força, mais peso dentro da minha argumentação. Então, eu estou fazendo um reforço. Quando a ideia é atribuir a ela um peso, um significado dentro dos argumentos apresentados,
Isso é reforço. Geralmente, o de fato, ele estabelece a ideia de fazer exatamente isso, né? Dentre todas as minhas argumentações, uma é mais relevante, é mais importante. Então, faz ali o reforço. Então, vamos ficar aí com a letra E, né? Esses três elementos conectores aqui, nesta ordem, eles apresentam essa ideia. Aí vamos para a questão 3. A questão 3 é uma questão um pouco mais elaborada. Por quê? Porque eu tenho de dar conta de todos esses elementos e analisar se essa substituição, né, onde eu vou colocar número 1 ali, mantém o sentido, ou se essa substituição aqui, com o número 2, vai alterar o sentido. Então, é mais complexo, por quê? Porque eu preciso analisar os dois elementos, voltar ao contexto, observar se eles estão mantendo o sentido, ou seja, se eles mantêm aquele campo de relação semântica ou se eles alteram. Então, vamos lá. O não obstante pelo apesar de. Então, vamos ao nosso textinho. Vamos lá. Ai. Aqui. O sol brilha e os veleiros passam sobre as águas. Não obstante, Aristóteles. O não obstante ali é o mesmo que um embora. Mesmo que o embora. O embora, ele dá uma ideia de concessão. Mas o que é uma concessão? É uma adversidade, é uma oposição. Mas qual é a diferença entre o embora e o mas? Porque ambos estabelecem oposição, adversidade. O embora, quando usado, ele estabelece uma oposição, mas ele concede a oração anterior. Quando eu uso o mas, ele vai estabelecer uma oposição e ele nega o que foi dito na oração anterior. O não obstante, ele é um sinônimo ali para o embora, mas ele também é um sinônimo para o apesar de, porque eu estou fazendo uma concessão, né? Apesar de eu ter estudado os conectores, não consegui gabaritar. Ou seja, eu não consegui gabaritar. Essa é a minha informação principal. Mas eu não desconsiderei o fato de eu ter estudado, né? Embora eu tenha estudado, apesar de eu ter estudado, né? Então eu levo isso em consideração. Então, trocando não obstante pelo apesar de, eu estaria mantendo o sentido. Por quê? Porque ambos estabelecem uma oposição, mais ali para o lado da concessão. Então, vamos colocar aqui o númerozinho 1. O enquanto, substituível pelo como, sem alterar o sentido, então, tudo isto existia antes, enquanto ele passava. Então, tudo isso existia antes como? Bom, aí eu penso rapidamente. O enquanto, ele estabelece uma ideia de proporção. Enquanto eu retomo as questões da URGS, eu reforço os conteúdos. Isso vai acontecendo dentro de uma proporção. À medida que eu retomo, eu reforço a regra. A palavra como, ela é complexa, né? A palavra como, ela pode estabelecer comparação, ela pode estabelecer causa, como choveu, não fomos ao cinema. Ela pode estabelecer uma conformidade. Os alunos fizeram as atividades como a professora solicitou, conforme a professora solicitou. E o como também pode ser uma conjunção integrante. Mas o que ele faz? Ele dificilmente vai ser relacionado a uma ideia de proporção, que é o que o enquanto faz. Então, eu não poderia substituir o enquanto pelo como, mantendo a relação semântica. Eles alterariam a relação. Então, aqui nós não vamos fazer a troca, não. Vamos colocar o número 2. O depois, pelo ademais, vamos ver. E depois, quando ele voltar para os livros,
e ademais, quando ele voltar para o livro, o depois parece que eu estou colocando as informações dentro de uma linha temporal, né? Ele leu, depois ele fez isso, na sequência, por último, né? Estou estabelecendo uma sequência de ações aí dentro de uma linha de tempo para dizer quando que elas aconteceram, em que sequência elas foram acontecendo. Agora, se eu tiro depois e coloco um ademais, eu estaria estabelecendo uma ideia de adição. Então, também não posso fazer essa troca. O depois, ele estabelece uma relação de sentido, o ademais é uma adição. Por exemplo, quando vocês estão fazendo os desenvolvimentos da prova lá de redação do Enem, vocês escreveram o desenvolvimento 1, agora vocês vão apresentar um outro desafio, né? Então, vocês podem começar o desenvolvimento 2, desenvolvimento do argumento 2 com ademais. Por quê? Porque ele vai estabelecer uma relação de adição. Ele vai apresentar um outro desafio para a resolução daquele problema. Então, eu também alteraria a relação de sentido se eu tirasse o depois e colocasse o ademais, porque no contexto eles não estabelecem a mesma relação. O mas e o porém, eles estabelecem a diversidade, né? Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto. Então, é provável aí que eu não altere o sentido. Os olhos do professor estão fitos na fachada da casa, fronteira, mas o que ele vê, no entanto, o que ele vê, contudo, o que ele vê. Eu poderia fazer essa substituição aqui e não teria uma alteração de sentido. Então, a sequência aqui seria esta, né? 1, 2, 2, 1. O não obstante, o apesar de estabelecem oposição, são sinônimos do embora. O mas e o porém estabelecem oposição, mas eles estão dentro do conjunto lá das coordenativas, ok? Então, essa sequência aí. Feito? A próxima questão. A 4. Assinale a alternativa que apresenta relações de sentido contextualmente adequadas no texto para os nexos. Então, ele apresentou aqui os nexos e está pedindo para que o candidato diga o que esse nexo está fazendo. Então, vamos lá para a questãozinha, lá para a perguntinha. Tais distúrbios diziam respeito à conjugação verbal, à distribuição e à referencialidade dos pronomes, à elaboração de estruturas sintáticas complexas, como as orações subordinadas. Então, ele falou, está falando lá da questão da língua portuguesa, né, esse texto. Então, ele está falando ali dos conteúdos. Pode estar envolvendo conjugação verbal, a referencialidade dos pronomes, quando eu não posso repetir um termo, eu uso uma referência a esse termo, né? Um pronome, um termo ali que fica no lugar do nome, essa é a definição de pronome. Posso estar lidando com estruturas sintáticas, estruturas complexas, menos complexas, né? Que são aí, entre elas, né? O como ali está meio que exemplificando, porque eu poderia dizer elaboração de estruturas sintáticas complexas, por exemplo, as orações subordinadas. Poderia, né? Então, vamos ver lá quais foram as possibilidades que ele me deu. Vamos lá. Comparação, olha, gente, o como, ele pode estabelecer comparação, mas não naquele contexto ali. Olha a pegadinha. Explicação, não está bem explicando, agora ele está mais exemplificando, porque eu poderia dizer, né, no lugar do como, por exemplo, tá? Uma paráfrase, para eu dizer que é uma paráfrase, eu faço uma reescrita daquela fala, sem alterar a fala, mudando apenas aspectos gramaticais. Por exemplo, a paráfrase pode ser feita através de sinonímias, colocar um sinônimo. A paráfrase pode ser feita através da alteração das vozes do verbo. Ela pode ser feita através da alteração da ordem dos elementos, puxar o que está para trás para frente e vice-versa. São artifícios, mecanismos da paráfrase. Não foi o caso.
E daí, comparação, eu já tinha descartado, né? Então, também descartei isso aqui, também descartei isso aqui. Tá muito fácil essa questão, gente. Meu Deus do céu. Vamos ver o ou seja. Ou seja, tá no textinho. Aqui. O FOXP2 é um dos 70 genes diferentes que compõem o cromossomo 7, que é responsável pela arquitetura genética do cérebro humano. Ou seja, trata-se de um gene. Então, vejam, antes do ou seja, ele deu toda uma definição, e daí ele colocou o ou seja, pressupondo que está muito complexo. Talvez um leitor com menos conhecimento não entenderia essa complexidade, e ele vai fazer a mesma fala de uma forma mais simplificada, de uma forma diferente. Bom, isso significa o quê, gente? Que ele está fazendo uma paráfrase, porque ele vai dar a mesma fala de maneira diferente. Quando eu altero a maneira gramatical, mas não altero a informação, eu estou parafraseando. Tá ali, é uma paráfrase. E o então? Vamos ver o que o então está fazendo. Se isso for verdadeiro, então, nas pessoas com o FOXP2, né? Então, o que ele está fazendo ali? Tirando uma conclusão, ok? Então, nós vamos ficar aí na questão 4 com a letra C. Mas vejam, o que já definiu é o candidato saber o que a palavra como estabelece naquele contexto. Mas vejam, ele deu possibilidades ali que o como estabelece. Então, se o candidato não reflete, não volta lá na linha, ele pode cair em um engano. Vamos para a próxima. Questão 5, mesma dinâmica. Identificar os conectores na linha e dizer qual a relação de sentido que eles estabelecem. Então, vamos ver o conector mas na linha 5. Mas em um desses inúmeros dias, olha só, está fazendo uma referenciação também, né? Está reforçando uma ideia que já foi apresentada. Então, mas em um desses inúmeros dias, ouve pelo rádio. Aí vamos ver as possibilidades, mas daí eu já sei qual é a relação de sentido do mas, né? Ele estabelece oposição. O concessão, não, o concessão é o embora. Então, temos aqui e temos aqui. Então, tenho possibilidade aí de marcar letra A, letra D e letra E. Vamos ao outro. A partir dessa informação e enquanto dirige, aqui eu estou dando uma ideia de concomitância, né? E enquanto dirige, ou seja, eu tenho duas informações ali e uma está ligada à outra de uma forma mais proporcional. Mas daí ele não me deu essa ideia de proporcionalidade. Então, nós temos que ler também que o enquanto ele estabelece tempo, porque proporção é uma ideia de tempo também. Então, eliminei a letra A, comparação não. Eu tenho temporalidade aqui, mas a concessão eu tinha eliminado. Concomitância pode ser, mas eu eliminei a concessão. Então, concomitância, sim. Temporalidade, sim. Muito bem. E o para? Vamos voltar lá no para. Para decidir. Vejam que isso aqui estabelece a relação de sentido. Quando vocês têm a preposição para seguida de um verbo no infinitivo, ela equivale à expressão para quê. E o que é o para quê? O para quê estabelece finalidade, né? Ele dá uma relação de finalidade. Então, vamos lá. Aqui, ó, finalidade. Para quê? Então, vamos ficar com a letra E, ok? Vejam que coisa interessante isso aqui, pessoal. Ele deu a ideia de explicação e ele deu a ideia de finalidade. Isso não é um absurdo, porque quando eu penso na palavra, no conector porquê, esse porquê, ele pode estabelecer três coisas.
Ele estabelece uma relação de explicação, ele estabelece uma relação de causa e ele estabelece uma relação de finalidade, né? Mas o para quê não estabelece explicação. O porquê pode estabelecer explicação e finalidade, mas o para quê estabelece finalidade. E olhem aqui o que nós tínhamos as ideias de explicação ou a ideia de finalidade, mas um pode substituir o outro, mas o outro não substitui. Coisa curiosa, né? Prestem atenção nisso aí. Colocamos, então, a questão E. Esse conteúdo na prova da URGS, ele é bem complexo. Então, analisem todas as possibilidades. A questão 6 é aquela questão mais complexa ainda, de analisar todas as opções ali, mas daí eu tenho muito mais conector, muito mais elemento coesivo aí. Então, vamos ver. O que eu tenho de colocar aqui? Um se mantém. O bom é que a URGS sempre ela mantém esse código. O 1 quando não altera, o 2 quando altera. Daí já dá para gravar, né? Então vamos ver aí. O mas, por sobretudo, daí já vem à mente. O mas é lá da coordenação. Ela estabelece uma relação de oposição. É uma palavra que pode ser substituída ou substituível pelo contudo, no entanto, entretanto, todavia. E o sobretudo, quando eu uso a palavra sobretudo, parece que eu tenho uma ideia de vários argumentos, mas eu vou usar agora um argumento para dar uma cartada final. Um argumento que vai ser mais forte em relação aos anteriores. Então, se eu analiso gramaticalmente essas duas ideias aí, eu já percebo que elas não estão na mesma corrente de raciocínio. Mas vamos ao texto, né? Mas também, olha aqui a nossa ideia, gente. O mas não está sozinho, ele está junto do também. Então, quando o mas está junto do também, ele vai estabelecer uma relação de adição, né? Adição. E a ideia de substituir o mas também pelo sobretudo vai alterar o sentido. Por quê? Porque o sobretudo eu destaco a última argumentação. Então, aqui eu iria alterar o sentido. Vamos colocar o 2. O de fato. Eu já vi lá na outra questão que o de fato é um reforço. E o no entanto, ele faz a mesma coisa que o mas. Ele estabelece uma relação de oposição. Então, aqui eu nego a informação anterior, aqui eu reforço a oração anterior. Então, só analisando nua e cruamente esses conectores, eu já penso em uma possibilidade de alteração. Mas vamos ao textinho. De fato, antes se procurava mostrar que o valor e o significado de uma obra, né? Então, o de fato ali está dando um reforço, não está dando uma oposição de ideias. Então, vamos colocar aqui o número 2 também. O portanto pode substituir o todavia, portanto, dá uma ideia de conclusão. Portanto, por isso, então, logo. E o todavia é a mesma coisa que o no entanto, é a mesma coisa que o mas. Então, analisando gramaticalmente os termos, eu já vejo que eles não são equivalentes em uma relação de sentido. Então, vamos lá. Elemento que desempenha certo papel na constituição da estrutura, tornando-se, portanto, tornando-se então, tornando-se dessa forma. Estou concluindo, né? Não estou relacionando ideias contrárias. Então, aqui também vai alterar o sentido. E o pois pelo porquê? Bom, a palavra pois, a palavra porquê, a palavra que, elas podem estar estabelecendo uma relação de explicação, uma relação de causa, né?
Teoricamente, o porquê pode substituir o pois dentro de uma ideia de causa, dentro de uma ideia de explicação. Então, não pode mais ser imposto como critério único ou preferencial, pois a importância de cada fator está explicando, né? Então, por que a importância de cada fator? Substituindo pois pelo porquê, eu estaria mantendo a relação de sentido, porque tanto pois como porquê, eles podem estabelecer tanto relações de causa quanto relações de explicação. Então, ficaríamos aí com esta sequência. Mas vejam que eu tive de analisar mais elementos, né? Então, vamos aí para a questão 7. Assinale a alternativa que apresenta no texto os seguintes contextos. Então, vamos lá. O mas, adversidade, né? Oposição. Vamos lá. Mas o Brasil com B maiúsculo é algo muito mais complexo. Mas, no entanto, entretanto, todavia, o que o mas está fazendo ali? Estabelecendo contraste. Já eliminei 3 possibilidades. O para, vamos ver o que o para está fazendo lá. Utiliza de um número limitado de coisas e de experiências para se construir. Vejam que o para aqui está dentro de uma ideia junto do verbo construir. Então, vamos voltar lá nas possibilidades. Ele pode relacionar com finalidade? Pode. Aqui, aqui. Mas vejam, tenho a letra A e a letra E. A letra C não, porque eu já eliminei a concessão, né? Então, não. Então, ficamos com a letra A e com a letra E. Quem vai decidir é esse carinha aqui, o portanto. Vamos lá. Será preciso, portanto, discutir. Será preciso, por isso. Será preciso, logo, né? Ele dá uma ideia de conclusão. Vejam, ele não pode, naquele contexto ali, dar uma ideia de explicação. O porquê poderia explicar, mas o portanto conclui. Então, nós ficamos aí com a letra E. Mais fácil, né? Menos elementos para eu analisar. A questão 8. Considere as seguintes sugestões de substituição. Então, primeira sugestão, substituir o pois por entretanto. Não sei, gente. O pois, ele pode estabelecer uma ideia de explicação, ele pode estabelecer uma ideia de causa, e se ele está entre vírgulas, ele pode estabelecer uma ideia de conclusão. Vejam aí que a pontuação, ela é muito significativa para eu estabelecer a relação de sentido. E o entretanto, ele dá a ideia de adversidade. Então, vamos lá no textinho. Em quase todos os casos, figuram no cotidiano, pois envolvem, vejam que tem uma vírgula antes do pois. Uma vírgula antes do pois, geralmente o caracteriza como um conector de explicação. Então, eu não poderia tirar este conector de explicação e colocar um conector de adversidade, porque eles não mantêm a mesma relação de sentido. Isso aqui está errado. A substituição de assim como por bem como, assim como, bem como, são equivalentes semanticamente. Vamos chamar essas escolhas, assim como as discussões que levam até elas. Vamos chamar essas escolhas, bem como as discussões. Não estaria alterando o sentido, estaria tendo ali uma relação de adição. Aqui eu poderia substituir sem alterar o sentido. Poderia substituir o portanto por conseguinte? Vamos ver a nossa ideia lá. Muito do que fazemos, portanto, diz respeito às políticas linguísticas. Muito do que fazemos, por conseguinte, por isso, né? Por isso, tem uma ideia ali de conclusão, uma ideia de consequência. Eu poderia
fazer essa substituição aqui. Então, quais preservariam o sentido e a correção? Então, muito cuidado, gente. Às vezes, gramaticalmente, eles estão na mesma classe gramatical, mas alteram o sentido. Então, ali nós temos de dar conta das duas coisas. Preservariam a relação semântica, o sentido, e preservariam a gramática na 2 e na 3, sim. Então, nós vamos colocar a letra D. A 2 e a 3 manteriam a semântica e a correção gramatical. A questão 9, também a mesma ideia, vamos analisar. Primeira opção, eu posso substituir o talvez pelo pode ser que? O talvez já me dá uma ideia de dúvida, de possibilidade. O pode ser que também me dá essa ideia de dúvida e de possibilidade. Mas vamos ao textinho. Assim, ele está numa guerra, mas por acaso, de onde está, submerso na ingenuidade, a qual se agarra sem saber, não consegue ver o inimigo. Talvez não haja, pode ser que não haja. Tranquilo, né? Estou continuando com a ideia de possibilidade, de hipótese. Então tá, ambos estabelecem possibilidade ou hipótese. Então, um é equivalente ao outro. 2, eu posso substituir o quando por no momento em que? Olha, eles estão dentro de uma ideia de temporalidade, né? O quando estabelece relação de tempo, o no momento em que também estabelece uma relação de tempo. Mas vamos ao textinho. A filha tem o mesmo olhar da mãe. Quando Laura, da janela do ateliê, observa o mar da Barra. Só que esse quando aqui, gente, ele tá dando uma ideia de um hábito, né? Quando, né? A Laura. Então, ele compara o olhar da mãe, da Laura e da filha, né? Da filha e da Laura, que é a esposa dele, que é a mãe dela. Mas, se eu substituo esse quando por no momento em que, eu estou sendo muito tópica. Significa que é naquele momento. Ele não me dá uma ideia de hábito, uma ideia de uma temporalidade que acontece em outras circunstâncias também. O no momento em que é tópico. Então, se eu substituo o quando por no momento em que, apesar de estabelecerem ideia de tempo, não é a mesma progressão temporal. O quando é hábito, o no momento em que é um termo, é um tempo tópico. Então, não pode. Apesar de eles estabelecerem tempo, não é o mesmo tempo. Então, não botem isso ali. Terceira possibilidade, eu posso substituir o e por mas e colocar uma vírgula antes do mas? Vamos ver. Julinha, o que é? Vive cansado e, né? Julinha, o que é? Vive cansado, vírgula, mas, vejam que o mas aqui, ele estabelece oposição, adversidade e a pontuação se faz necessária. Porque quando eu introduzo uma oração adversativa, eu virgulo. Então, poderia fazer isso aqui? Poderia. Então, vamos lá. Quais preservariam o sentido e a correção? Preservação de sentido, semântica e correção é a 1 e a 3. Então, nós vamos marcar essa aqui. Mas vejam aqui, pessoal, ele deu a opção de vocês marcarem as 3. Então, é muito provável que aquele candidato que não volta lá no texto e analisa só a gramática, acabe marcando a letra E.
Porque se eu analiso só a gramática, eu penso o quando dá ideia de tempo, o no momento em que e dá ideia de tempo. Mas lá no texto, o quando era um hábito, né? De comparar a carinha ali, o semblante da mãe e da filha, né? Mas eu tenho também o no momento em que é quando, naquele momento específico, não ideia de hábito. Então, essa questão aí, ela pode ter sido marcada de uma forma errada por descuido, tá? Que semanticamente eles não estabelecem a mesma relação, não, apesar de serem equivalentes. A questão 10, o que nós temos que dizer aí? A alternativa que preenche corretamente. A, colocar V ou F. Então, vamos lá. Primeira, a substituição da locução ainda assim pelo nexo destart. O ainda assim é como se eu estivesse dando uma sequência de ideias, né? E fazendo um reforço, né? Alguma coisa teria terminado ainda assim. E o destart, ele dá uma ideia de dessa forma, dessa maneira. Então, não seria viável eu fazer essa substituição aí, né? Porque olha aqui o que ele está dizendo. Preservaria a relação de sentido que se estabelece entre essa frase e o parágrafo. Então, ainda assim, compreendo a paixão, a loucura, o equívoco das narrativas de viagem. Destarte, compreendo, estaríamos alterando, né? Não vamos colocar ali que pode substituir um pelo outro. O advérbio então poderia ser substituído por não obstante? Gramaticalmente, não. O então, ele dá uma ideia de conclusão ou ele dá uma ideia de consequência. O não obstante, ele vai dar uma ideia de oposição. Então, se eu analiso só os conectores, eu vejo que semanticamente não são equivalentes. Então, vamos lá. É assim que me identifico. Viajante procurando em vão reconstruir o exotismo com o auxílio de fragmentos e de destroços. Então, insidiosamente, a ilusão começa a tecer suas armadilhas, né? Então, por isso, daí, vou colocar um não obstante, ele estabelece uma relação de adversidade, ele vai negar toda a informação anterior. Então, ele estaria alterando o sentido. Vou colocar um F aqui. A outra, o segmento, uma vez encetado. O encetado é cortado. Quando fosse encetado, gente, uma vez que não substitui o quando. Vejam que o cortar ali, o encetar, não mudou, né? Mas o uma vez e o quando não são semanticamente equivalentes. Então, eu não poderia colocar um pelo outro. Então, uma vez encetado, o jogo de conjecturas não tem mais fim. Uma vez encetado, o quando encetado não estabelece a mesma relação. Então, vamos colocar aqui um F também. A substituição de mas pelo contudo. Bom, gramaticalmente eles são equivalentes. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, gramaticalmente pode. Vamos lá. Mas conheço bem demais os textos do passado. No entanto, conheço bem demais os textos do passado. Poderia fazer? Poderia. Estaria mantendo a correção? Estaria mantendo o sentido? Estaria. Então, temos de procurar esta sequência aí. Falso, 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 verdadeiro, ok? Essa é a alternativa correta. A questão 11, quais delas poderiam ser realizadas sem alteração significativa de sentido? Então, a supressão é retirada da palavra e. Né? Retirada da palavra e. Vamos lá. Dava discretas mordidas e consentia. Aqui eu tenho o verbo dar,
aqui eu tenho o verbo consentir. E esse conector e ali, ele está estabelecendo uma relação de adição entre essas ações. Então, se eu vou suprimir esse e, eu vou alterar o sentido, por quê? Porque eu estou adicionando orações. São orações aditivas. Então, essa supressão, essa retirada do E ali na linha 26, deixa eu voltar aqui, iria alterar o sentido, né? Não vamos suprimir, não. Segunda possibilidade, a substituição do E pelo mas. Bom, às vezes o E pode ser substituível pelo mas. Eu compreendo que a gramática me dá esta possibilidade. Então, volta lá na linha 31. Deixa eu ver aqui. Não era de meu propósito ocupar-me do doutor Chagas, e sim, gente, o E não está sozinho. O E está com o sim. Ou seja, mas sim, né? Então, poderia tirar o e colocar o mas? Vamos voltar ali? Poderia, poderia. Viram? Eu já tinha uma ideia, né? Que às vezes ele... Aqui eu tinha eliminado, né? Não posso tirar o e, não. Porque eu tenho duas orações coordenadas sindéticas aditivas. Aqui eu posso. Gramaticalmente eu já sabia, mas fui lá, constatei a presença do sim e daí vi que sim, né? Que eu posso. Substituição do ou pelo nem. Bom, gramaticalmente, eu vou pensar, ou estuda português ou estuda matemática. Não estuda português nem estuda matemática, né? O ou me dá as opções, ora estuda português, ora estuda matemática, e o nem me dá uma ideia de adição. Ele não estuda português, nem estuda matemática. Então, gramaticalmente, eu já fiquei com um pé atrás, porque eles estabelecem relações de sentido diferentes. Mas vamos ao texto. Para qualquer lado que o passante se virasse, encontraria salões ornamentados, recintos maiores ou menores. Vejam, aqui eu não tenho uma ideia de adição. Ou os recintos eram pequenos, ou os recintos eram grandes. Ora, os recintos eram pequenos, ora, os recintos eram grandes. Eu tenho uma ideia ali de opções, né? Então, eu não posso aceitar isso aqui não, gente. Então, quais delas poderiam ser realizadas sem alteração? Só a 2. Então, é aqui, ó. Só a letra B, tá? Só a letra B. Vamos ficar com a questão B. Vamos para a outra. Agora as questões do Enem, gente. Olhem só, deixa eu ver aqui o horário, gente. Meu Deus. A questão do elemento de ligação ali, tanto da preposição quanto da conjunção, elas são muito mais fáceis dentro de uma pergunta, de um questionamento do Enem. Por quê? Porque pelo contexto eu consigo chegar até a resposta. Já lá na URCS, eu tenho de dar fazer uma análise mais complexa, né? Lá eu não conseguiria fazer esse discernimento, não. Então, aqui, né, do ano passado, ó, o PPL. Lembrem, comecem pelo enunciado. O locutor da letra da canção exalta as características de uma pessoa ideal. O uso da palavra se contribui para essa idealização, pois ela introduz no texto a junção de dois perfis femininos. Uma junção seria uma adição? Uma explicação para um romance? Não. Uma consequência de uma vida feliz? Olha, você não dá ideia de consequência, não. Uma superação da mulher amada? Também não. Uma hipótese? Bom, o se, ele pode ser uma conjunção condicional. E sendo uma conjunção condicional, ele é uma hipótese, né? Mas o se também pode ser uma conjunção integrante, né?
Então, ele pode ser uma hipótese, pode ser uma condição, pode ser uma conjunção integrante. Mas, dificilmente ele estaria adicionando, fazendo uma junção, explicando, estabelecendo uma consequência. Dificilmente. Mas aí vamos lá. Se todos fossem iguais a você, se todos, ele tem ideia de certeza? Não, ele está trabalhando com uma questão hipotética, com uma condição, né? Então, nós vamos lá direto para a letra E. Estão vendo? Mas daí, quando eu vi ali que ele pediu para analisar a conjunção E, eu já trouxe para a memória. É condição, hipótese ou conjunção integrante, né? Daí já vai direto lá, né? Gramaticalmente, eu já fui conduzida para a letra E. Vamos para a outra. Perguntinha. Ui, desculpe. Na organização do poema, os empregos da conjunção mas articulam para além da função sintática. Articulam o quê? Então, ele já está me dizendo que é uma conjunção, as conjunções são elementos de ligação, articulam ideias. Então, vamos voltar ali. A perguntinha, né? Ao textinho. Tarefa. Morder o fruto amargo e não cuspir, mas avisar aos outros quanto é amargo. Cumprir um trato injusto e não falhar, mas avisar aos outros quanto é injusto. Sofrer o esquema falso e não ceder, mas avisar aos outros quanto é falso. Dizer também que são coisas mutáveis e quando em muito e não pulsar, a não pulsar, tá? Então, ali, né? O mas. Então, ele está dizendo para morder e não cuspir, mas dizer que é amargo. Cumprir o trato e não falhar, mas avisar que é um trato injusto. Sofrer o esquema e não voltar atrás, mas avisar que esse esquema é falso. Então, ele está dizendo ali, o que esse mas está fazendo? O que ele está estabelecendo entre aquelas informações ali, né? Está ligando simplesmente verbos semanticamente semelhantes? Semanticamente não são semelhantes, não. Está estabelecendo uma oposição? O mas estabelece oposição. Aparentemente, entre ações inconciliáveis, bom, entre ações inconciliáveis ou entre ideias opostas? Está introduzindo um argumento mais forte? Opa! Está introduzindo um argumento mais forte? Vejam ali, morder e não cuspir, as orações, as ações, mas avisar. Parece que esse mas aí está com mais intensidade do que a ação de morder e cuspir. Cumprir e não falhar, duas ações, mas avisar o quanto é injusto. Está reforçando a ideia. Então, eu estou tendendo para um argumento com mais intensidade, um argumento com mais força. Estou tendendo para isso aqui e não para simplesmente estabelecer uma oposição, né? Dar um reforço, o mas ele intensifica, né? Da ideia oposta, dar um reforço, mas não não é reforço da causa, né? Ele poderia dar um reforço, ó. Por quê? Porque ele estabelece uma argumentação mais forte, mas não da causa, né? Porque o mas ali não está relacionado à causa. Ele dá uma intensidade, bom, ele está intensificando uma ideia ali. Mas dos problemas sociais presentes, não é essa ideia que o texto do Enem está fazendo. Então, nós vamos ficar com esta aqui. Por quê? Porque aquele mas, ele introduz um argumento que dentro da minha cadeia semântica é mais forte que os outros. Então, vamos ficar com a letra C. Achei essa questão um pouquinho mais complexa que a outra, né? E a questão 14, nessa charge, o recurso morfossintático que colabora para o efeito do humor está indicado através do quê? Então, vamos ver. A preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Bom, pronto.
Então, vamos voltar lá, né? Qual é o recurso morfossintático que colabora para o efeito do humor? O emprego de uma oração adversativa que orienta para uma quebra da expectativa? Bom, se eu estou dizendo ali que a preguiça é a mãe de todos os vícios, mas por ser mãe, ela deve ser, daí eu vou me dedicar à preguiça, estou causando, né, uma quebra de expectativa. Pode ser, né? Essa letra A aí pode ser. Vamos colocar um ponto de interrogação. Uso de uma conjunção aditiva? Não, o mas é a adversidade. Retomada do substantivo mãe? Não, não é esse elemento morfossintático aí que vai colaborar para o efeito do humor, né? Só repetir termos? Não. Utilização da forma pronominal lá também não colabora para o humor. Repetição da forma verbal é também não colabora para o humor. E vejam, quando nós temos essa ideia de quebra da expectativa, quando nós temos uma charge voltada ao humor, essas duas ideias têm que ser levadas em conta. Então, nós vamos ficar com a letra A. Por quê? Porque aqui eu tenho uma charge que está ligada ao humor e geralmente o humor faz com que quebre a minha expectativa. Por quê? Porque é para causar o riso. Então, ele vai quebrar aquilo que eu esperaria como normal, me dando uma ideia aí de riso, né? Então, ficamos com a letra A. E a última questão, essa aqui. As palavras e as expressões são mediadoras dos sentidos produzidos pelo texto. Na fala de Agar, a expressão é como se ajuda a conduzir o conteúdo, mas para um campo de conformidade, reflexibilidade, condicionalidade, possibilidade ou impessoalidade. Vamos voltar lá no textinho. Veja quantos tubarões estão seguindo a gente. É como se eles soubessem de algo, soubessem que algo ruim vai acontecer. É como se eles soubessem que algo ruim vai acontecer. Então, o que esse é como se? O que essa expressão estabelece? Conformidade? Não. Reflexibilidade? Eu não tenho uma ideia aí de voz reflexiva, né? Condicionalidade? Bom, condicionalidade é possível. Possibilidade, condicionalidade e possibilidade são semanticamente equivalentes. Impessoalidade, não. Então, nós temos que nos deter aí nessas ideias aí da condição. Então, pois a atenção dos personagens é a condição necessária para a sobrevivência, ou possibilidade, pois a proximidade dos tubarões leva à suposição de perigo. É a proximidade dos tubarões que leva à ideia de perigo. Tanto é que antes ele diz, veja quantos tubarões. Então, o perigo está nessa proximidade aí. Então, nós vamos ficar com a letra D, ok? Mas vejam, pessoal, eu consigo realizar essas questões aí do Enem voltando ao contexto, né? Me dedicando a essa análise aí. Bem diferente do que eu tentar fazer, só analisando o contexto, uma questão de URCS, por exemplo, ok? Então, quanto a esse conteúdo aí, gente, para a prova da URCS, precisa ter um reforço, uma ideia, refaçam as questões da URCS, analisem toda e qualquer alternativa. Já para o Enem, né? Analisando o contexto ali, eu consigo chegar a essa ideia aí, ok? Alguma dúvida em relação a este conteúdo, gente? Tenho aqui, estou em cima do nosso tempo, né? Para a semana que vem, nós vamos dar um reforço aí, fazer uma revisão de uma outra classe gramatical, né? Do pronome, para depois ainda nós fazermos um reforço lá da colocação pronominal. Uma aula que vai auxiliá-los bastante aí, por exemplo, no texto.
tanto na produção textual URGS, quanto na produção textual Enem, ok? Então, era isso, pessoal. Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tudo certo? Então, tá. Agradeço a participação de vocês aí, pessoal. Me despeço. Boa aula. Até semana que vem. Tchau, tchau, gente.